Bem-vinda ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e neste canal nós estudamos e compreendemos a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. E hoje eu entrevistei um amigo, Brandon Chiaradia. Ele é investidor, é empreendedor, é um cristão, e nós vamos conversar um pouquinho sobre paternidade. O Brandon tem 28 anos e ele nos contou os desafios de empreender enquanto pai, como correlacionar a sua função paterna e a sua função de empreendedor. Essas e outras perguntas serão respondidas pelo meu amigo Brandon Chiaradia. Acompanhe comigo essa conversa e que Deus te abençoe. E hoje eu estou com o Brandon Chiaradia. O Brandon é empreendedor, é um irmão em Cristo, nós congregamos juntos na mesma igreja. O Brandon é um homem de negócios também, e hoje nós vamos ouvi-lo aqui um pouquinho sobre a sua experiência, sobre paternidade, ouvir um pouco sobre a sua história. Brandon, obrigado, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra poder conversar com você, viu? Eu que agradeço, Vini. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Podemos bater esse papo, falar sobre algo tão relevante. E vamos lá, vamos tocar esse assunto aí. Glória a Deus, Brandon. Brandon, então, para o pessoal que não te conhece, irmão, fala um pouquinho sobre a sua história familiar, sobre o seu passado, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu sou de São Paulo, nascido e criado na região da Freguesia do Ó. Tenho 28 anos. Hoje eu sou casado com uma mulher incrível, Larissa Brenda. E nós temos o grande prazer e a felicidade de ter uma pequena de 9 meses, a Emily Chiaradia, que vem trazendo bastante alegria para a nossa família e tem mudado assim, totalmente a nossa visão. Olha, eu venho de uma família hoje, não posso dizer que é do modo tradicional que nós conhecemos, mas de pais separados. Então, desde quando eu tinha 4 anos ali, o meu pai tomou a decisão de separar da minha mãe, em ambos diversos. Então, eu fui aquela criança que tinha aquela alegria de ter 2 lares. Então, alguns ficavam meio chateados. Não, eu falava, não, eu até gosto. Eu tenho um pouco de tempo na casa do meu pai, um pouco de tempo na casa da minha mãe. Então, eu achava até legal. Não entendia o contexto em si, mas eu achava legal. E segui nessa trajetória, Vini. Creio que tudo que eu passei no passado me geraram um grande aprendizado, e o meu passado não foi diferente. Então, eu olho para o meu passado com a visão de que tudo que eu passei me trouxe até onde eu estou agora. Os aprendizados me tornaram a pessoa que eu sou agora, entendeu? E com certeza o que eu passo agora vai me trazer muito aprendizado no futuro. É legal falar dessa história, porque eu já estou casado com a Larissa há 6 anos, nós vamos fazer 7 anos no próximo ano. E quando você vem de uma situação dessa, e você toma a decisão de formar uma família, você precisa tomar algumas decisões. Então, a decisão era, cara, será que eu vou seguir o caminho dos meus pais, olhar para o que eles fizeram, seguir ou tratar a minha esposa do jeito que meu pai tratava minha mãe, ou viver da forma que minha mãe tratava meu pai? E não, eu precisei olhar para aquilo e falar assim, cara, eles não tinham culpa daquilo, mas eu não quero ter uma família dessa mesma maneira. Eu quero construir uma maneira com base e princípios naquilo que eu acredito, honrando a minha esposa, honrando minha filha e seguindo por esses princípios. Por isso que eu creio que esse foi um fator que fez nós tomarmos uma decisão de nos unirmos, estarmos juntos. E estamos nessa caminhada, né? Essa caminhada de fé, construindo a nossa família, seguindo o nosso dia. Não são dias fáceis, né? Não é uma missão fácil, algo que eu estou falando aqui que é muito simples, não. Existem sim os seus desafios, mas, volto a dizer, olhando para aquilo que aconteceu lá atrás, me gerou um grande aprendizado e eu não quero repetir isso aqui no futuro, né? Aquela questão de ser sábio ou inteligente, né? Sabedoria para olhar aquilo que aconteceu lá atrás e não deu certo com alguém próximo,
e transformar isso em algo positivo para que eu possa seguir esse caminho, junto com minha esposa, no caso, e agora a nossa filha. Cara, e você falando isso é muito interessante porque entra um pouquinho né? Eu como terapeuta tenho algo que eu observo que são legados transgeracionais, né? Ou seja, os filhos tendem a repetir o que os pais fizeram no passado. Mas você falou algo muito interessante, que é assim, ó, eu tenho o poder de escolher não repetir. E nós, seres humanos, temos esse poder, essa autoconsciência, né? Opa, peraí, eu tenho consciência de que os meus pais se divorciaram, não foram culpados mesmo, mas o casal foi, né, acabou se divorciando, mas eu tenho o poder de fazer diferente. E, cara, e essa que é a beleza do ser humano, né, Breno? Poder fazer diferente do que os nossos pais fizeram e, de repente, não deu certo no sistema familiar deles, né? Sim. Claro, né, um dos fatores que nos ajuda muito, até é uma honra ter você, a Dulce, como nossos amigos, porque eu e a Lari, nós tomamos a decisão de participar de treinamentos de casais, nós participamos de cursos, cultos, porque é aquilo, né? Eu treino para várias coisas na minha vida e para algo que eu pretendo viver a minha vida inteira eu não vou treinar, né? Que é o casamento. Então isso faz muito sentido para nós. Nós seguimos isso assim muito firme. E qual que é o grande ponto disso? Isso nos traz muita maturidade. Então, talvez discussões e brigas bobas que gerava lá atrás, hoje não tem efeito nenhum, porque nós conseguimos entender um outro, né? Aquele lance. Eu olho para minha esposa, eu já consigo entender. Aí tem situação que ela olha para mim também, ela fala, opa, não vou apertar aqui porque eu sei que pode irritar. Desculpa prolongar. Isso traz uma leveza, cara. Você não tem noção. Isso traz uma leveza, você consegue fluir e traz muita gratidão. E quando você é grato, você consegue honrar muito mais, né? Com a gratidão você honra, você segue, você é fiel, você honra. Tudo isso você consegue fazer olhando por esse lado, né? Amém, é verdade mesmo. Ô, Breno, você mencionou que eu até era uma das perguntas que eu ia te fazer, com quantos anos você se tornou pai, mas você mencionou que tem 28 anos e que a Emily tem 7 meses, 8 meses, né? 9 meses. 9 meses. Então, ou seja, você foi pai aos 28 anos, ou 27? 27, fiz 28 agora em setembro, então tô com 27. Ok. Ô, Breno, e o que mudou com a sua paternidade, cara? Com o nascimento da Emily? O que mudou na sua vida? Você como homem? O que a paternidade te trouxe? Cara, primeiro, sendo bem sincero, muito mais responsabilidade. Muito mais responsabilidade. Fora os outros pontos, né? Talvez um olhar mais sensível para as coisas. Talvez não, isso é um fato. Você tem um olhar mais sensível para as coisas. Um amor assim que não tem como explicar. Eu não sei nem como. Talvez você tenha uma explicação para isso, mas quando você vê ela ali nascendo, o choro no quarto ali do hospital, aquela criancinha pequena, você olha e você não caiu a ficha antes, você fala, cara, isso aqui é o meu filho, e você só tem a agradecer a Deus e ver que a esposa tá ali também. E também você acaba se tornando uma pessoa mais forte quando você tem essa noção. Automaticamente é um mix de coisa. É um mix de sensação, de medo, de alegria, de vontade de agradecer a Deus, vontade de sorrir. Quando você se torna pai, pelo menos para mim foi isso que aconteceu, sabe? Um mix de emoções assim que é inexplicável. Legal, cara. Não, o nascimento de um filho realmente muda muito a nossa vida. E o que vocês mudaram lá em casa, lá, na dinâmica de vocês, a rotina? Mudou muito lá, família? Ah, não,
Fora tudo que eu falei, essa é a grande mudança, né? E, e é engraçado que quando você... a primeira parte de mudança que você tem é no casamento, né? Que você acaba não vivendo só mais para você, você acaba ali tendo uma parceira, então as coisas de casa são as coisas coletivas, né? Não é só mais eu, Breno. Essa é a primeira impressão. E quando você tem um filho ou uma filha, é engraçado porque você não tem a opção de falar depois eu passo. Ou, daqui a pouco eu limpo aqui, eu troco a roupinha, eu troco a fralda, eu levanto porque tá chorando. No caso da Emily, ela não pegou o peito e tal. Então eu levanto para fazer a mamadeira, enfim. Não tem essa opção, é fazer porque existe o ser que é o seu filho, a sua filhinha que está ali pedindo algo para você. Então isso é muito legal. A rotina muda muito, né? As primeiras noites ali sem dormir, claro. Nós somos uma peça fundamental, mas é a mãe que está ali full time, né? Todo o tempo e tudo mais. E o pai, com certeza, é o ajudador ali nesse caso. Sim, verdade. Não, e é muito importante mesmo que a criança fique com a mãe ali, né? Tem esses momentos ali de proximidade com a mãe. E realmente, o pai, a gente vai acabar fazendo aquela função de protetor, de cuidar para que tudo fique ótimo ali para a mãe e para a filha. E uma outra situação que eu acabei não comentando, né, Vini? Como nós fazemos parte do mesmo ministério ali da igreja, às vezes nos convites nós temos que negar por conta dessa nova rotina. Então, cara, é algo que vai passar ali do horário, nós olhamos e falamos, cara, não tem como ir em prol do nosso filho agora, porque nós entendemos que é um momento importante. Não que nós achamos que a nossa filha é mesquinha ou tudo mais que nós não queremos fazer, mas porque nós entendemos em acordo, tanto eu quanto a Lari, que é um time importante. Então, nós tivemos que abdicar de algumas coisas para poder servir em casa, né? Servir ali nessa criação de uma recém-nascida, por exemplo, que agora tá incrível, né? Com 9 meses é uma criança incrível. Sim, não, e é importante mesmo que a família se reajuste também um período para poder dar aquela atenção para neném. A criança precisa, e é normal realmente a família ficar mais reclusa com a criança. São novas funções, né, que aquele casal recebe, a função de pai e mãe que nunca foi vivenciada antes. Então é tudo novo. Para aquela criança é um ambiente novo, para os pais também é uma experiência nova, e a família tende a se unir mais, isso é muito bom. E, cara, entra uma graça, dá uma riqueza. A cara da Lara, hein, Breno? Eu tive a grande alegria na vida 2 vezes, né? Sim, sim. Ô, Breno, e que área que você investe, meu irmão? Ou que você investe, ou que você empreende? Hoje você empreende em que área hoje? Sei que você é um homem de negócio, a gente já conversou algumas vezes. O que você faz hoje? Vamos lá. Hoje eu vou falar de algo que eu faço full time, assim, né? Que tem tomado bastante do meu dia. Eu atuo com investimentos imobiliários. Então, nós temos uma startup que atua hoje no eixo Paulista Faria Lima, que o principal ponto é atuar com investidores no ramo imobiliário. E tem alguns outros negócios, né? Mas, assim, não estou à frente das operações. Hoje eu faço parte de uma empresa aqui na Vila Mariana que atua na parte da Zona Sul, mais na parte do centro, jardins, enfim. Mas algo ligado no ramo imobiliário. E outros negócios que me geram renda, mas estou ali mais como investidor, né? Legal. E você sempre empreendeu, Breno? Ou você teve algum momento que você já foi CLT, já foi funcionário? Não. Eu já tive um tempo que eu fui CLT, então, a princípio, eu segui aquela base, né? Eu comecei a namorar com a Lari desde os meus 14 anos, então já virou uma chave ali quando eu era já adolescente, porque eu não queria ficar pedindo dinheiro para o meu pai, então eu já comecei a arrumar uma coisinha para eu ganhar dinheiro.
E um amigo me ofereceu um trabalho como barman, sabe? Esses que faz essas bebidas de aniversário de 15 anos e tudo mais. Então ele pagava ali em torno de 50, 100 reais. E isso ajudava a pagar o Big Mac de final de semana quando eu saía com a Lari. E depois, através de um amigo, ele me ofereceu uma oportunidade de emprego na Santa Efigênia. E foi onde eu tive meu primeiro trabalho, assim, registrado, né? Tinha horário para chegar, horário para sair. E fiquei alguns anos lá, do qual sou muito grato ao meu ex-patrão pela oportunidade. E depois eu recebi uma proposta de negócios para aí sim entrar no ramo dos para empreender, né? Virar a chave ali para empreender, onde eu tive uma grande percepção que é algo que fez muito sentido para mim. Falei assim, cara, empreender é algo que está no meu sangue, eu vou seguir isso aqui e vamos embora. Vamos ver o que dá. E estou nessa caminhada aí mais de 8 anos. 8 anos já que você empreende. De 19 para 20 ali. Legal, Breno. Ô, Breno, como que é o seu relacionamento com a Emily hoje? Como que você encaixa a sua função de pai dentro da sua rotina de empresário, de empreendedor, enfim? Olha, como eu posso dizer? Eu creio que a minha parte com a Emily é algo muito, muito precioso, assim, sabe? Porque tem aquele lance que a menina é muito apegada ao pai. Só para você ter noção. Nós startamos esse modelo de negócio, né? Uma nova empreitada que nós estamos fazendo aqui, até comentei contigo, que nesse começo ia precisar de muito do meu tempo. E o que eu faço quando eu chego em casa é passar o maior número de tempo com a minha esposa e com a Emily. Então, às vezes eu chego cansado, cara, só querendo tomar um banho e dormir, mas não, eu sei que eu tenho a necessidade ali de dedicar algumas horas para minha esposa, para minha filha, porque isso vai ser recompensado lá na frente. E é engraçado porque a Lari passa o maior tempo com ela e a primeira palavra que ela falou foi papá. Nossa, imagina a Lari como ficou. É, e quando eu chego, por exemplo, hoje provavelmente vai ser um dos dias que eu vou chegar e ela vai estar dormindo. E só que assim, quando eu tenho a oportunidade de chegar e ela me vê, ela já fica oriçada, ela solta um sorriso, aqueles 2 dentinhos que nasceu aqui embaixo, e é algo assim, não tem preço. E o meu relacionamento com minha filha é incrível, cara. Você sente dores que você não sentia quando ela fica com gripe, quando tem alguma coisinha ali, sabe? Sabe aquela coisa de, se tá com febre, teve um caso que eu até comentei com vocês que ela ficou um pouquinho ruim, né? E aí foi no hospital, o médico falou assim, se ela não melhorar e não achar o remédio, porque era uma medicação que estava em falta, ela vai precisar internar. E eu lembro que eu falei, cara, eu vou achar esse remédio, não importa onde que tá. Então, eu vou atrás desse remédio. E sem pensar, sem pestanejar. Se eu precisasse ir para o Rio de Janeiro, eu iria para encontrar um remédio. Mas eu não queria que ela tivesse aquela primeira sensação de ser internada com meses de idade. E eu falava para Deus, pô Deus, se ela tivesse tido alguma dor, pode mandar para mim, que eu prefiro que você mande para mim do que para minha filha. Sabe, um sentimento desse, assim. E bem recente, sabe? Não, isso que você está falando, cara, que você está falando aí, né? Não, se precisar ir para o Rio de Janeiro, eu iria. Senhor, manda para mim essa dor. Ou seja, muitos filhos, penso eu, não têm noção de quão o pai se importa com o filho, com É os verdade. filhos, né? Então, assim, cara, nós damos a vida pelos nossos filhos, nós morremos por eles. E às vezes, Brenda, eu tenho a sensação de que esse sentimento do pai, principalmente do pai, não chega, sabe, até os filhos. Né? Então, às vezes a gente tem uma visão, nós como filhos, né? Eu vejo muito isso no setting terapêutico. É mais comum eu atender filhos, menino e menina, que vêm com muitas dores do pai, nem imaginando que o pai deles também tem essa disposição de que se tiver que ir para outro estado comprar um remédio, eu vou.
Se tiver que ir para outro país, se tiver que investir um dinheiro para fazer uma cirurgia, eu vou fazer. Manda sobre mim essa dor, porque para o filho. Muitos filhos, eu penso que não têm essa consciência, cara. Não sei se, de repente, nós homens, nós pais, que não estamos comunicando, enfim, isso talvez seria até um ponto de estudo para a gente poder meditar futuramente, mas é importante você, como pai, falar isso aqui, porque você está representando muitos pais, talvez mal compreendidos Sim. pelos seus filhos. E eu creio que isso, Vini, eu já externei talvez algo que o meu pai ele fazia muito, assim, porque a linguagem do meu pai vem de uma linguagem italiana, então ele não é o pai que abraça, ele não é o pai que beija, ele não é o pai que mal e cumprimenta, mas ele é o pai que serve. Então, o meu pai é aqui, eu tô na Zona Sul agora. Se o meu carro der um problema e eu não tiver ninguém para ligar para ele, você pode ter certeza, ele vai vir. Sem pestanejar. Não, pode esperar que eu tô chegando. Então, essa é uma linguagem de amor muito forte do meu pai, assim. Ele serve mesmo para nós, deixa de comer para nós. E então não só meu pai como minha mãe também. Mas esse meu relacionamento com o meu pai é muito forte nessas questões, assim, sabe? Eu tive essa percepção, demorei para ter, tá? Eu tive depois que eu já adquiri uma maturidade, eu comecei a olhar e refletir para todas as coisas que meu pai fazia. Às vezes até pedia, reclamando, né? Poxa, você não veio me ajudar e tal, não sei o quê. Mas mesmo reclamando, eles não deixavam de fazer o melhor. Na maneira que eles podiam. Sempre era o melhor. E eu vejo que essa é a força dos filhos. E essa força, os filhos têm nos pais, né? É. Essa força de cooperação, de servir, de ajudar, de mostrar um caminho que é novo para o filho ainda. Então, eu vejo que a família, talvez a maior relevância para a família seja principalmente para os filhos, para tornar aquele filho, aquela filha, um homem ou uma mulher potente lá na frente, consequentemente impacta a sociedade, impacta a igreja. Então, eu vejo essa relevância dos pais na vida dos filhos, e você falando isso ilustra muito essa força dos pais sobre os filhos. Ô, Brandon, e quais são os desafios de empreender enquanto pai? Muda muito empreender sem filho e empreender com filho, começar um novo negócio, arriscar em um investimento? Quais são os desafios? O que você pensa a respeito? Olha, muda bastante, porque teoricamente você arrisca um pouco menos, né? Você já tem mais cautela nas coisas. Coisa que lá atrás eu era muito mais all-in em algumas situações, e hoje all-in é só uma linguagem de business, né? De repente, all-in vamos lá, põe todas as fichas aí, vamos jogar. E quando você tem uma filha ou um filho, alguém que teoricamente depende de você, você já olha com mais cautela. Isso, de certo modo, é algo muito, muito bom, porque você tem uma percepção melhor das coisas, ou dos negócios, enfim. Você consegue olhar para as situações e falar assim, cara, será que realmente vai funcionar? Será que realmente vai dar certo? E sobre esse desafio de empreender, tendo um filho, na verdade, eu inverti essa pergunta do modo positivo, né? Eu realmente empreendo porque eu tenho uma filha, né? Pelos objetivos que eu tenho de vida junto com minha esposa, pelos planos que nós temos, eu empreendo por esse sentido. Não que um trabalho tradicional seja algo negativo, mas pelo que nós buscamos de sonhos, de objetivos, eu empreendo por conta disso. E eu entendo que existe um tempo para todas as coisas, né? Junto com o meu alinhamento e da Lari, em base na parte da paternidade, isso é muito claro. Porque na nossa percepção, é diferente você... tem uma diferença entre você ser pai e ter um filho, né? Nossa, é verdade mesmo. Concordo com você. Ser pai é você estar além do que só colocar uma criança no mundo e de repente, pagar ali uma escola, ou chegar em casa e o filho querer sua atenção, você está ali no celular, daqui a pouco a gente fala, filho, e tudo mais, não poder atender e tal.
que é o que nós sentimos muita falta hoje. Agora, você ser pai é totalmente diferente. É você olhar com uma percepção diferente, olhar que o filho ali, ele vai passar por uma fase de treinamento, né? Enquanto ele estiver na sua guarda ali, ele vai precisar passar por esse processo. E quando eu olho para esse lado, faz muito sentido essa frase, né? Ser pai é diferente de ter um filho. Ser pai é você estudar, é você analisar, é você olhar e levar aqui em conta. Faz muito sentido a vida quando você olha por essa percepção, sabe? E você começa a analisar essas coisas. É fazer de fato a função do pai, né? Então, assim, eu tenho um filho e agora eu vou exercer essa função. É a mesma coisa que você estar num time, mas não jogar. Eu tenho um time, eu jogo no time, só que eu só que eu não jogo. É a mesma coisa. Então, é como você falou, eu tenho filho e eu exerço a função paterna. Essa função, sim. E é isso que fortalece o filho. Os filhos, né? O filho, é ter aqueles pais exercendo a função de pai, protegendo, provendo, promovendo o reino de Deus. Inclusive, Brenda, falando em promover o reino de Deus, como que é o seu relacionamento com Deus, o nosso Pai Celeste? Olha, é um relacionamento assim muito engraçado, né? Porque meu relacionamento com Deus é algo muito muito simples. Às vezes eu acho que é até simples demais, porque eu converso com Deus o tempo todo, né? Então, às vezes eu tô pensando em algumas situações, eu tô ali falando com Deus e claro, né, que eu tenho meus princípios de manhã ali, acordar cedo, fazer o meu devocional com prioridade e olhar para Deus como aquele que cuida de todas as coisas. Eu tenho esse relacionamento com Deus assim muito forte, essa crença, esse temor, e volto a falar o que eu via lá, o que eu falei no começo. Entendendo que todas as coisas que eu passei lá atrás foi porque eu estava ali. Claro, né, que muitas situações eu plantei para colher e Deus ele estava ali. Ao mesmo tempo, quando eu achava que ele não estava, ele estava cuidando de tudo. Então, meu relacionamento com Deus é uma maneira singela de sinceridade. Pô, Deus, quando eu sinto que eu preciso, eu já vou lá rápido e peço. Quando eu vejo que eu tô distante, eu coloco um louvor, uma música ali para buscar a presença. Então, o meu relacionamento com Deus é dessa maneira. Você se passou com quantos anos? Eu batizei com 15 anos. Com 15? Batizou novo. 15, batizei novo. Batizou novo. Foi na igreja Taquera também? Não, foi numa igreja, Assembleia de Deus. Engraçado, porque até na Assembleia que era na época do pastor Williams, não sei se você conheceu, hoje ele mora em Portugal, passou um tempo na igreja de Itaquera, foi ele que nos apresentou a igreja de Itaquera. Nossa, eu conheci o pastor William, o pastor Grisalho. Grisalho, cheinho. Olha só, eu conheci o pastor William. Foi ele que nos batizou, nos apresentou ali a igreja. Eu conheci Jesus por conta da minha esposa, né? Então, eu era aquele tipo que ia na igreja, se ficava lá atrás, colocava minha blusa de moletom, uma touca em cima e falava, não vejo a hora de ir embora. E depois inverteu as coisas, né? Eu queria mais ir e às vezes minha esposa, não, vamos ficar de boa. Eu falei, não. Tá certo, tá certo. Ô, Breno, deixa eu te perguntar, irmão. Como você vê a figura paterna hoje em dia? Os pais, no século XXI. Somos muito jovens ainda. Como você, como um pai de 28 anos, vê os pais de hoje em dia? Olha, eu posso usar se eu fosse me basear na referência do meu pai, o meu pai foi alguém muito presente. Por mais deles terem separado, o meu pai foi alguém muito presente. Então, o meu pai era aquele pai coruja que estava ali olhando o tempo todo. Muitas vezes, quando eu começava a sair com alguns colegas, e naquela época não tinha um fácil acesso ao celular, então o WhatsApp do meu pai era dar uma volta na região para ver se estava tudo certo comigo, entendeu?
Então, se eu estava em tal local, eu falava, não, logicamente, eu falava que eu ia em tal local. Se eu tivesse ali por algum tempo, passava o carro do meu pai ali à toa, entendeu? Só para ver se realmente eu estava ali como combinou. Então, eu tive essa esse radar, né? Meu pai estava o tempo todo ali conectado no Wi-Fi, então ficava em cima. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, hoje, pelas percepções que eu tenho, eu vejo que os pais eles estão muito ocupados e eles estão externando as suas obrigações, talvez na obrigação de conversar. Eu acho que eu já tive um bate-papo contigo. Hoje eu percebo que os pais são distantes e a maneira deles recompensar o filho recompensando de outras maneiras, com presentes, por exemplo. Então, o filho ali, ele se sente mal e o pai fala, putz, cara, eu preciso comprar o iPhone 14 para ele porque eu tô distante e ele vai ficar feliz por conta disso. Então, isso acaba trazendo alguns problemas. Vocês, como terapeuta, devem acompanhar muitos casos desse, mas eu vejo muito isso, assim, muito isso e chega um ponto que você acaba perdendo a mão e tem atrapalhado bastante. E, de certo modo, não que eu seja alguém super forte, nada disso, longe disso. Mas nós percebemos que essa falta de paternidade tem feito pessoas serem mais frágeis, sabe? Mas não pode comentar sobre nada, você não pode entrar num assunto mais firme que já está indo para outro lado, tá me agredindo e tudo mais. É uma percepção que eu tenho, tá? Não é que esteja certo ou errado, mas eu estou respondendo a sua pergunta. E Não, ok. E está respondendo muito bem, porque eu tenho essa percepção mesmo. Hoje, por causa da rotina, por causa dos muitos afazeres, a gente acaba por compensar aquela ausência com brinquedos, com presentes, com qualquer outra coisa, menos a presença. E o que os filhos precisam é da presença, né? Porque perto do filho que você perto do filho que você passa princípios, valores, ensina lições. De repente, um acontecimento na rua, estive até entrevistando o pastor Márcio, e ele mencionou quantas lições ele ensina para o filho empinando pipa, jogando bola. E são lições que a gente, como pai, acaba deixando de ensinar quando nós estamos ausentes. E que são lições que o brinquedo não vai ensinar, o videogame não vai ensinar. Muito pelo contrário. Os filhos passando tempo, por exemplo, no Netflix, assistindo séries, eles estarão sendo ensinados, eles serão ensinados, mas completamente fora de princípios que aquele pai talvez traria. e aí, quando você achar que tá seguro ali, você já perdeu o time. Perdeu o time, isso mesmo. E muitas vezes, Vini, por coisas, sim, irrelevantes. Ao invés de você chegar em casa e dedicar ali 1 ou 2 horas para o seu filho ali full time, não, você prefere ligar a televisão, pegar o celular, deitar ali no sofá. E, às vezes é um bate-papo ou algo que se perdeu muito, né? E que é a mesa. A mesa. Então, eu tenho a Emily 9 meses, mas a minha ideia junto com a Lari é que nós mantemos esse hábito de quando ela estiver grande, a nossa refeição, pelo menos a última, que seria o jantar, tem que ser na mesa. Um dia eu vou chegar mais tarde, aviso que não vou conseguir, mas pelo menos ali de 2 a 3 vezes na semana nós temos que ter como princípio essa parte, porque eu creio que para um pai, ainda mais no meu caso, pai de menino, é onde eu vou poder ali conversar com a mãe na frente, entender as situações, mais ou menos isso. Então eu tenho esse planejamento com a Lari. Né? Graças a Deus, nós somos muito alinhados naquilo que nós falamos. Ou pensando, né? Não, e essa palavra é forte, cara, mesa, porque mesa remete comunhão, mesa remete diálogos, conversas, e tem coisas que a gente conversa mais na mesa, né? Como é que foi o dia, o que você está sentindo, como é que é aquela coisa. Então, todos podem falar e todos podem ser ouvidos. A mesa, de fato, é sensacional, cara. São momentos que nós temos muito bons aqui também, na mesa.
O Samuel fala que é o momento da família. E não são 3, né, Vini? São 4, porque São quando 4. tem 2 ou mais ali, Deus está presente. Nossa, é verdade, cara. Quando tem comunhão. E veja, é a igreja. É a Eu acho, igreja. não sei se eu estou errado, mas é o nosso primeiro ministério, né? A nossa Nossa, família. cara, é o primeiro, Brenda. Eu diria que é o primeiro e o principal. É muito comum, né, nós, como cristãos aqui, acompanharmos que filhos de pastores estão desviando, filhos de líderes estão desviando. Aí a pergunta que fica é: será que em algum momento houve uma certa priorização da igreja enquanto organização do que a igreja, né, no sentido família? É uma boa pergunta para refletir nessa. Talvez essa conversa nossa levante essa discussão, mas é um bom tema que a gente poderia abordar depois também. É porque, ô, Vini, eu tenho uma percepção também, eu acho que nós já conversamos disso também. Muitas vezes nós estamos ali ocupados no nosso trabalho e nós temos um tempo de servir, logicamente, na igreja, que é o que nós fazemos. E eu acho que nós chegamos num ponto na nossa vida que nós precisamos olhar com muita sabedoria para as decisões. Porque, por exemplo, na parte de servir na igreja, se você se habilitar para servir em 10 coisas, você vai ter 10 coisas para servir. E talvez até nisso você pode se atrapalhar com a sua questão de paternidade ali no cuidado com a sua família. Porque você vai pegar vários afazeres, estou servindo a Deus, mas ali eu estou deixando de lado a questão principal, que é a minha família. Não que nós não devemos fazer, nem não servir em nenhuma área. Acho que nós temos maturidade para entender isso, né? Sim, Mas às vezes nós entendi. estamos ali na sede de fazer e tudo mais, eu aceito 10 coisas e acabo deixando a principal, que é a minha casa. E só um paralelo com isso. É um dos combinados que eu tenho aqui na empresa, né? Porque geralmente eu estou na linha de frente, cuidando de vários negócios, e eu já deixo claro pro pessoal: olha, só uma coisa que faz eu sair daqui e não ter negociação. Se a minha esposa ligar e falar que precisa que eu vá lá, porque ela tá passando mal, ou aconteceu alguma coisa com minha filha, eu pego meu carro sem pensar e vou encontrar ele. Sem pestanejar, nem penso. Não, vamos embora. Depois, o que tiver, pode ser a melhor negociação que for, deixo para depois. Então, isso que você falou faz muito sentido, porque uma vez eu atendi um casal e uma das dores daquele homem, né, veio o casal lá, nós atendemos, e a queixa dele é assim: Vini, ele falou isso, ele falou assim: olha, eu sirvo na minha igreja e hoje a Bíblia acabou por ser um instrumento de trabalho. Ele era líder na igreja dele. E a Bíblia acabou por ser um instrumento de trabalho, ou seja, eu leio a minha Bíblia já naquela visão: como é que eu vou ensinar para a minha congregação? Como é que eu vou ministrar para a minha igreja? E ele me falou, e ao ter a Bíblia como somente um instrumento de trabalho, eu acabei por não vivenciar na minha casa alguns princípios, e hoje nós não estamos bem e precisamos de ajuda. Então, acho que evoca isso que você ecoa, aliás, sobre isso que você falou. A gente corre o risco, realmente, de, às vezes, se envolver tanto na igreja, achando que estamos servindo a Deus, e se nós não tomarmos cuidado, a gente pode acabar descuidando daquele que é o nosso principal ministério, como você muito bem falou, que é a nossa família. Sim. Ô, Brendo, e como você relaciona os negócios com a sua vida espiritual? Não sei se de repente é a mesma pergunta Sim, que eu fiz anteriormente, mas... Não. Eu creio que eu entendi sua pergunta e eu já tenho eu vinha pensando nisso, né? Eu até comentei com um colega que trabalha comigo e eu falei, eu tenho isso como um princípio nos meus negócios. E também é uma frase que eu aprendi, não sei se é dele, né? Mas eu tive num evento no Rio de Janeiro, um pastor também chamado Sérgio Ponce. Ele fala assim que quando você alinha os seus planos com os planos de Deus, o céu se move ao seu favor. Alinhe os meus planos com os planos de Deus, acontece um sobrenatural que as coisas começam a se mover ao meu favor. E qual é o meu relacionamento nos negócios com Deus? E, cara, Deus me livra de cada uma, Vini, quando eu faço essas orações mais perigosas, assim, sabe? Para Deus, assim, Deus, eu
eu atuo com alguns investidores de grande porte. Então, tem de uma grande responsabilidade também. Quando eu estou para fechar um negócio, eu tenho essa mania de falar para Deus assim, ó Deus, se não for um bom negócio para esse meu cliente, que aconteça alguma coisa e não dê certo. Que aconteça algo que não dê certo. Que ele não feche esse negócio por alguma situação. E eu vou te falar que Deus, ele faz não dar certo. Posso contar um case rapidinho? Case. Claro, Depois fica à teve um vontade, sucesso irmão. muito bom. Eu estava numa tratativa muito boa com um investidor do Espírito Santo e, a princípio, fazendo tudo online, ele confiando na minha pessoa. Eu apresentei um empreendimento, algo que traria bastante rentabilidade, retorno e tudo mais. E o mesmo gostou da possibilidade. Falou assim, não, Breno, vai ser meu primeiro investimento em São Paulo, eu já tenho alguns negócios grandes aqui no Espírito Santo e tudo mais, tem uma família bem clássica lá. Ele falou assim, olha, eu quero 2 unidades. Aí escolheu o lado, tudo ok. E eu tinha avaliado o empreendimento, mas eu não avaliei da forma que eu deveria avaliar como profissional. E eu tenho esse entendimento, tá? Tô abrindo aqui que não foi algo meu mesmo. E aí, beleza, ele falou assim, olha, mas antes de assinar, eu vou estar indo para São Paulo na próxima segunda-feira, vamos lá conhecer o empreendimento, vamos entender, dependendo, já assina na hora lá e tudo ok. Falei, perfeito. E aí ele marcou de vir, eu lembro que eu indo pro local encontrar ele, eu fiz essa oração para Deus, né? Falei, Deus, se for algo que não for para ele fechar, a sua vontade está feita, eu tô aqui. E para falar a verdade, nós precisamos fechar esse negócio porque nós somos uma empresa nova e nós precisamos mostrar resultado. O resultado é o que move uma empresa. E aí eu cheguei 1 hora antes, olhei aquela questão da maquete, olhei a estrutura e eu percebi que estava errado da descrição que me mandaram da incorporadora, estava errado na maquete, o desenho errado. E aí, enfim, ele chegou, eu confirmei, realmente estava na posição errada, que ele havia fechado e não tinha mais, porque era um empreendimento de sucesso. E aí ele falou, cara, mas onde está a minha unidade? Eu falei, olha, tá para esse lado aqui, vamos lá dar uma olhada no terreno para entender realmente se vai ser uma vista boa, se vai ser de qualidade. E uma moça que trabalha no local olhou e falou assim, olha, aqui vai ser melhor porque você vai ter vista livre para o Jardim Europa e tudo mais. Vendedor nato, assim, né? Não tá nem aí para nada, pode mentir, pode... E aí foi e falou, não, aqui vai ser a melhor vista. Eu olhei e falei, cara, isso aí não tá certo, tem alguma coisa de errado. Aí beleza, ele falou, não, se for assim, tá tudo ok, fechado. Entrou no meu carro, peguei o carro, peguei ali, Avenida Rebouças, Henrique Schalman, entramos ali na parte de Pinheiros, e aí chegamos na frente do terreno. Do lado desse empreendimento, onde teoricamente ele teria uma vista livre, já tinha um empreendimento que estava finalizando a obra enorme. Então ele ia ter tudo ali naquele investimento, menos a vista para o Jardim Europa. E aí esse investidor ficou bravo e tudo mais. Mas, resumo da história, não fechou a princípio esse negócio, não fechou esse negócio. E aí eu lembro que depois disso eu ainda chamei para almoçar, fiz questão de levá-lo para almoçar, porque eu recebi aqui em São Paulo. E aí eu falei, cara, realmente eu não fiz uma boa análise e peço desculpa pelo ocorrido e tudo mais. Ele ficou bravo na hora, com certeza, né? Pegou um avião para vir só para ver um negócio e na hora que ele pensou, com certeza ele ficaria bravo. Mas aí, resumo da história, aí quando eu voltei para casa eu lembrei, e ainda eu até comentei com o pessoal, eu falei, cara, sabe o que é? Eu tô tranquilo porque eu não coloquei ele nesse negócio, que teoricamente seria um mau negócio para ele. E aí eu lembrei dessa oração. E aí, contando a parte boa, eu continuei tendo relacionamento com esse investidor. Lembrei ali do aniversário, algumas técnicas que nós temos, né? Mas Deus dá graça para nós também. E hoje ele já fechou 8 negócios de grande porte assim comigo, cara. E eu sou o olho dele aqui em São Paulo. Sabe? Algo que, Brandon, você tá falando que é bom, é bom. E graças a Deus ele tem tido bons resultados, assim, resultados exuberantes. Não tô falando algo para me engrandecer, mas eu tô contando sobre sua pergunta. Quando eu alinhei os meus planos com os planos de Deus, os céus começaram a se mover. E a princípio algo que começou negativo, mas começou negativo porque eu tinha pedido para Deus. Deus, não deixa eu fechar. E depois Deus foi honrando nas outras questões.
Cara, isso que você usou uma palavra que me tocou aqui, que é a palavra paz. Então, assim, cara, se por mais que de repente a princípio não tenha acontecido da forma que você esperava, da forma que você queria, essa palavrinha paz, ou talvez a palavra consciência tranquila, reflete, É, e, é e, isso. né, e graça é uma ótima palavra também, porque, veja, ainda assim você consegue manter os negócios com ele hoje. Então, realmente, cara, eu acho Sim. que Inclusive, colocar ele estava Deus, aqui 2 dias atrás, nós havíamos fechado um outro negócio. olha só. Tudo por conta desses princípios, assim, sabe? Eu creio que não existe uma regra muito grande, mas nesse meu relacionamento espiritual com o empreendedorismo é cumprir os princípios. E quando eu firo um desses princípios, ali eu estou plantando algo errado. E também, se eu plantar certo ou se eu plantar errado, a colheita vai ser obrigatória. Isso é uma das únicas certezas que eu tenho. Nossa, é verdade mesmo. Se eu plantei certo ou plantei errado, eu vou colher. Ou certo ou errado, né? Não tem jeito. E falando nesse case que você trouxe, realmente muito, muito bom, faz todo sentido. Eu creio que, eu creio que esse case ministrou muitos, muitos homens aí, viu, Breno, que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente. E deixa eu te perguntar, e quais são os valores ou legados que você quer deixar hoje para a Emily? Hoje você tem uma filha, quais são os legados que você quer deixar para a Emily? Você falou muito sobre princípios. Quais são esses princípios que você quer deixar para a Emily, você como pai? Olha, o primeiro legado que eu quero deixar na vida dela é que ela possa olhar para a minha vida e se um dia ela decidir ter algum companheiro, ela olhe para mim e fala assim: se um dia eu for ter alguém na minha vida, eu quero que seja igual ao meu pai. Nossa, uau, Tipo assim, eu quero alguém que me ama igual meu pai ama minha mãe, sabe? sim, Eu acho que esse é um dos legados que eu quero deixar para ela. Quando eu falo desse legado, é o legado história, né? Porque às vezes a gente pensa legado como algo físico, deixar coisas, deixar bens, mas isso eu quero também, tá? Se eu falar que eu não quero, eu estou mentindo aqui. Mas eu tenho essas duas coisas na minha cabeça. É, de honrar minha esposa tanto que a minha filha vai olhar e falar assim, cara, eu não aceito ter alguém que não me trate como meu pai trata a minha mãe. E eu creio que esse vai ser um dos principais legados que eu posso deixar para minha filha. Não só no meu caso conjugal, mas nos meus negócios, nas coisas que eu faço, da maneira que eu faço, da maneira que eu amo a Deus, da maneira que eu busco a Deus, da maneira que eu trato os meus pais e, principal, né, da maneira que eu trato a minha esposa. sim. Isso que você falou, né? A forma como eu lido com a Lari, a forma como eu trato a Lari. Uma vez o Samuel chegou em casa e ele falou assim, mamãe, você vai se separar do papai também? Aí a minha esposa falou, nossa, filho, mas de onde você tirou isso? Né? De onde veio essa ideia? E ele comentou que na escolinha um coleguinha estava triste porque os pais haviam acabado de se separar. Samuel tem 5 anos. E ali, na conversa que ele teve com a Dulce, eu percebi um pouco da tristeza que é para o filho também ver essa separação. Então, assim, como é importante para o filho, para os filhos, ver que o pai ama a mãe. Nossa, o meu pai ama a minha mãe, os meus pais estão juntos. Isso traz segurança para a criança, né? Sim, Isso traz segurança, traz força, traz refúgio. Pensa, mamãe, você também vai separar do meu pai. E ele falou com pesar, depois a Dulce conversou comigo, e aí Samuel explicou, o coleguinha, enfim. Mas como traz segurança para a criança? Os pais mantiverem ali o relacionamento junto e torna-se a principal referência de marido e mulher para futuramente aquela criança, né? Isso é um legado maravilhoso, né? eu acredito muito nisso. Esse, esse é o grande ponto que eu acredito, assim, é uma das missões que eu tenho na minha vida, né? Glória a Deus. Ô, Breno, qual recado você dá para aquele homem, aquele homem que é pai e ele quer empreender, só que ele fica inseguro porque tem filho? Qual recado você dá para esse homem, para esse pai? Qual conselho, qual dica? Olha, claro que empreender não é algo simples, né?
Você precisa encontrar o meio muito positivo. Mas quando nós falamos de empreender, é a mesma coisa que ter prosperidade. Eu tenho uma decisão muito forte que empreender é igual ter prosperidade da maneira correta. E quando você tem medo, parece até meio forte isso que eu vou falar, mas quando você deixa de fazer por medo de entregar algo, você não vai fazer nada. Então a sua vontade de vencer tem que ser maior do que o seu medo de perder. Quando você tem essa vontade de vencer, você quer fazer acontecer como empreendedor. Agora eu estou falando eu, Brendo, aquela coisa, né? Tirei o chapéu de paternidade, agora eu coloquei o chapéu de pai. Ok. Eu, pai, eu preciso tomar uma decisão. Inclusive, eu até conversei com uma moça hoje, eu falei assim, 21 anos. Eu falei assim, olha, uma das coisas que eu vi na minha vida que faz muito sentido é que eu vi de uma moça que nasceu no Nordeste, veio de família pobre e hoje é uma pessoa multimilionária. Você nascer pobre não é uma opção sua, mas você morrer é. Porque o mundo ele te dá essas possibilidades para você tomar as escolhas. Então, nascer, vir de uma família pobre não é culpa sua. Você nasceu ali. Deus te colocou ali. Agora, você perseguir o seu caminho todo, assim como aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Não. Eu quero tomar a decisão hoje, Breno. Estou olhando para isso, eu vou empreender. E empreender não é mil maravilhas também. Vai ter dias que você vai ter que sair cedo, chegar tarde, mas com foco naquilo. E claro, né? Se você é casado, é muito bom estar alinhado com sua esposa. Porque não há nada mais chato do que você tentando remar para frente e alguém remando para trás. E aí é uma grande racha. Você precisa estar alinhado. Por exemplo, quando eu tomei a decisão, nós temos um ano e 2 meses dessa operação. Quando nós tomamos a decisão de fazer isso aqui, eu sentei com a Lara e falei assim, olha, eu preciso de pelo menos uns 3 anos. Mas vão ser 3 anos que eu vou me dedicar muito, como eu tenho me dedicado. E tem dado muito resultado. Então, aquilo que nós vamos falar, né? Atitude é tudo. Esse pai tá querendo empreender por conta dos filhos, cara, não só pelos filhos, né? Mas por um todo em si, faz ele a frente feito. E não tem nada melhor, Vini, volto a dizer isso. Eu sou uma pessoa super simples. Eu como em qualquer lugar. Se você me chama para ir comer uma esfirra no árabe, eu vou. Se for qualquer lugar, eu topo. Mas eu tenho trazido esse princípio, assim. Quando for com minha esposa e minha filha, se ela quiser ir num restaurante top, eu vou querer ter condições de levar ela. Entendeu? Não, isso que você falou é muito forte, porque assim, às vezes você tem aquele homem que trabalha em um local que ele odeia, faz uma atividade que ele não suporta. Tudo por isso que ele fica com medo, por insegurança. E é possível se planejar, se organizar financeiramente para poder empreender daqui a um período, já que, poxa vida, como é que vai ser com os filhos? E ter os filhos como a principal motivação, como você falou, e não como um empecilho. Sim. É muito... É a forma com que você enxerga, né? Ou o copo é meio cheio ou meio vazio. Empreender é o copo sempre meio cheio. Eu já gosto de avisar, porque assim, se você quiser empreender, tem que ter o copo meio cheio, porque se for o copo vazio para baixo, você não vai dar certo em nenhum empreitado da vida. Com todo respeito, é melhor arrumar um emprego, ficar ali servindo ali algum patrão e tudo mais. E até para servir um patrão, você vai ter que ser bom. Com certeza, porque senão o cara te manda embora. Como cristão, nós temos que ter o princípio. Cara, eu tenho que fazer como se fosse para mim. Faço mais do que o combinado, chego mais cedo, vou embora mais tarde. E, cara, isso Pô, Breno, é difícil ter essa mentalidade. Realmente é difícil. Mas quando você vira essa chave, aí volta a dizer na frase, quando você alinha os seus planos com os planos de Deus, as coisas começam a mover ao seu favor que você nem dá conta. Começa a acontecer umas coisas, é um negócio que fecha, é aquilo que você não acreditava, vai acontecer. E quando não for também,
Deus não vai permitir, mas com certeza ele vai abrir uma outra porta. Sim. Né? Eu creio, eu acredito que mentalidade talvez seja a palavra-chave, né? Mentalidade, fé, atitude. E é engraçado, né, como as coisas de Deus acontecem. Uma vez eu cheguei num desses cultos, vou contar na casa da minha sogra, eu fui buscar minha esposa, e aí tava tendo esses cultos de garagem, sabe? E aí tinha um pastor lá, né, eles dão outro nome, esqueci o nome, profeta. E aí ele chegou, aí eu falei assim, cara, aí minha sogra falou, o profeta tá aí hoje. Eu falei, nossa, o profeta é duro, né? Que o profeta faz profecia, né? Então eu vou dar um jeito de entrar sem ele me ver. E não tem nada, mas a gente sempre tem o medo, né? Sempre tem o medo ali, viu? O que ele vai falar? E aí foi engraçado porque ele falou assim, algo de empreendedorismo, mais uma confirmação. O Vini sabe das ventanias que eu passei antes de começar os negócios aqui, foi uma ventania muito forte. Mas eu creio que, como eu volto a falar, Deus ele estava cuidando de todas as coisas, ele estava ali do meu lado, mesmo sem eu perceber, sem eu acreditar. E lá atrás ele falou assim, olha, Deus está me mostrando que ele vai abrir uma porta dentro da porta que você já está. Eu falei, amém. Né? Sem acreditar tanto assim, eu falei, amém. E aí, esses tempos eu participei de uma conferência e aconteceu exatamente isso. E aí veio isso na minha memória. Que Deus abriu um negócio justamente dentro da onde eu já estava. Claro que foi o convite de um amigo que fazia um negócio que eu fazia e abriu essa possibilidade. Então Deus honra, cara. Você quer empreender, Deus já te deu um toque ali, fala, ó, você tem que empreender, cara, vai embora. Não pestaja não, vai embora. Vai embora que Deus ele vai ajudando você ali, claro, competência, alinhado com atitude, com fé, vai junto. E muito estudo também, né? Muito estudo. Sim, não é de qualquer jeito, né? Se especializa na sua área, se dedica, escolhe um nicho e vai para cima. Deus surpreende, cara, e Deus cuida, né? E é de próprio interesse de Deus, penso eu, que nós prosperemos, que nós venhamos a testemunhar de quão bom Ele é, que nós venhamos a testemunhar que Ele deu para nós, né? A Bíblia diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Então, existe sobre nós bênçãos de governo, bênçãos de domínio, de liderança, temos dons e talentos para glorificar o nome do Senhor. E como mordomos do Rei, do universo, nós estivermos ali vivendo os princípios do reino, eu creio que nós vamos desfrutar dessa prosperidade. Também é bom quando nós temos homens de Deus empreendendo, liderando uma frente. E, em nome de Jesus, você seja exemplo para muitos homens de Deus, Breno. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Ô, Brandon, e ser pai, cara, para nós finalizarmos, ser pai qual a definição que você dá para pai? Precisa ser uma palavra ou pode ser Não, o que você quiser. Cara, ser pai é você... Vou falar do improviso aqui, tá? Não tem nada. Ser pai é você amar, é você se preocupar, é você sentir dores que você não sentia, sentir alegrias que você não sentia. Ser pai é você dar um restart na vida e falar, opa, agora é uma nova fase. Eu falo que ser pai é uma nova fase, vamos dizer assim, para ficar uma frase legal. Uma nova fase que todos os homens deveriam sentir. Cara, eu concordo com você. Todos os homens deveriam passar por essa experiência de ser pai. E veja, é uma bênção dada pelo próprio Deus quando ainda não havia nem pecado. Gênesis 1:6. Multipliquem-se e sejam fecundos. Amém. Glória a Deus. Agora eu só preciso convencer a Lari da sequência, né? Depois vocês me ajudam nisso aí. Tá certo. Brandon, obrigado pelo seu tempo, irmão. Obrigado por esse bate-papo, por compartilhar conosco as suas experiências, a sua história, os seus cases, a sua vida espiritual. Obrigado mesmo, que Deus te abençoe, viu? Amém, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisar, pode contar comigo. E vamos juntos. Temos algo grande aí que pode acontecer. Amém, amém, Brandon. Que Deus te abençoe.
Amém, meu irmão. Fica com Deus. Obrigado. Amém. Esse foi o canal Legado Paterno com Brandon Chiaradia. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.